Oi, gente, voltei de novo. Vocês tiveram ouvido um barulho no fundo, é o ventilador, porque aqui na minha cidade tá muito quente, então hoje tem que ser com ventilador. Conversando com a minha professora, a gente tem falado em relação a qual que é a importância do blog, por exemplo, no ensino de língua portuguesa. O nosso intuito com esse blog e com esses vídeos que eu tenho gravado é passar para vocês algumas peculiaridades, algumas regras que a gente sabe que a maioria dos alunos tem dificuldade ou alguma coisa do gênero. E é impossível que a gente ajude vocês minimamente se a gente não tiver um feedback. Então, começando o vídeo só pedindo para vocês deixarem os comentários lá no blog gramaticais.blogspot.com.br para a gente ter um feedback melhor e a avaliação da nossa disciplina de fato acontecer. Hoje eu não vou trazer nenhuma regra gramatical específica. O que eu vou querer falar com vocês hoje? Aqui na minha cidade está aproximando o vestibular. E a maioria dos alunos que agora vão me procurar para as aulas particulares vão ser alunos com problemas e dificuldades em redação. Aí chegam assim, professora, o que eu faço para escrever bem? Gente, não tem uma fórmula mágica, infelizmente. Ou felizmente, não sei. Mas o que eu sempre falo para todos os meus alunos que têm dificuldade com interpretação e redação e escrita é ler. Mas que tipo de leitura, professora? Qualquer tipo de leitura. Mas se você está prestando vestibular, o bom é que você leia textos informativos, textos jornalísticos, textos científicos. Por quê? Porque ele vai te dar um embasamento nos assuntos. Porque tanto no Enem como em qualquer vestibular ou qualquer concurso público que você vai ter que escrever uma redação, você tem que mostrar domínio do assunto. Então, como é que você vai dominar um assunto se você não conhece? É lógico que no Enem, nos vestibulares, eles não vão colocar um assunto que ninguém conhece de verdade, que ninguém nunca ouviu falar. Mas é bom que você tenha uma opinião própria a respeito das coisas. Então, o que eu sempre falo? Eu não assino jornal, eu não tenho dinheiro para isso, ok. Mas então, uma vez por semana, de preferência no domingo, entre em sites de notícia. Por que no domingo? Porque faz aquele resumão do que aconteceu durante a semana e você não precisa, então, ler artigos muito extensos. Você vai ler um resumo, você vai saber mais ou menos, lógico, sem se aprofundar, o que aconteceu no Brasil, no seu estado e no mundo. Por exemplo, agora o assunto que está muito em voga é o atentado ao jornal, a revista lá em Paris. Paris? Eu não sei se é em Paris, perdão se eu estiver falando besteira. Mas assim, independente do assunto, é importante que você tenha um mínimo de conhecimento. Mas vamos passar agora para redação, propriamente dita. Todo texto, independente dele se seja uma redação ou não, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. No Enem, é uma dissertação argumentativa. O que é isso? Você tem que falar do assunto e argumentar em cima daquele assunto, ou seja, convencer o seu leitor de que seu ponto de vista é aceitável e ainda tem que fazer uma proposta de intervenção. O que é essa proposta de intervenção? É criar uma solução para aquele problema, mas é uma solução que seja plausível e que seja possível de se implementar na vida real. Então, vamos lá, introdução. Na introdução, você sempre vai fazer uma contextualização do assunto. Então, se for dissertação, ou se for texto de opinião, ou alguma coisa assim, você tem que o quê? Contextualizar o assunto. Porque vamos pensar que o seu leitor não conhece esse assunto. Então, é seu papel como escritor, como informante em questão, contextualizar o seu leitor para ele não ficar perdido, para ele saber do que você está falando. Na introdução, é bom evitar aquele clichêzinho atualmente, no Brasil. Tenta ser um pouco mais claro. Por exemplo, se o assunto for cotas raciais. Você pode falar, por exemplo, que, mesmo assim, cotas raciais ou um assunto
que vem sendo muito discutido na mídia brasileira, é o sistema de cotas que vem sendo implementado ao longo dos anos nas universidades públicas brasileiras. Não tem que colocar atualmente no Brasil, pensa-se, entendeu? E sempre lembrar que dissertação, gente, é em terceira pessoa. Você não vai falar por você. É como se você fosse um porta-voz, emitindo uma opinião geral, mas você não vai usar a primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. Então, nós não é aceitável. Então, você sempre vai colocar na terceira pessoa, ok? Desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai argumentar o seu texto. Vai ser o momento de você falar o que de fato você acredita do assunto. Eu sempre falo que a melhor maneira de argumentar é pelo exemplo. Por quê? Porque através do exemplo, você fica deixando claro qual que é o seu ponto de vista, o que você acha, o que você deixa de achar desse assunto. Então, no desenvolvimento, você vai, a partir de exemplos, argumentar e falar qual que é o seu ponto de vista realmente a respeito do assunto. Na conclusão, gente, você nunca pode colocar nenhum argumento novo, nenhuma ideia nova. Você tem que concluir, fechar o seu texto. Então, você tem que encerrar de uma maneira coesa. Não ficar parecendo que você tem alguma coisa para dizer ainda. Você tem que fechar o seu texto, mas deixando claro que aquela é a sua opinião. E nunca, em hipótese alguma, usar argumentos preconceituosos. Alguns alunos falam assim, professora, mas como é que eu vou saber que eu estou sendo preconceituoso? A gente sabe quando a gente é preconceituoso. Por exemplo, eu acredito, não é meu ponto de vista esse, tá? Mas tem gente que acha que, por exemplo, cotas raciais é uma coisa que não deve acontecer porque tá tirando o valor, o papel do branco. E isso é ser preconceituoso, é você falar que o branco é melhor que o negro. E não existe isso. A questão da cota é tentar trabalhar a questão da igualdade, certo? Então, nunca usar argumentos preconceituosos e sempre evitar o clichê. O que é o clichê? Todo político é corrupto. Toda mulher tem que casar e ter filhos. Essas coisas de senso comum que desde nossos avós pensa assim. Evitar isso. Evitar, sim, o máximo que você conseguir. E sempre é bom que você leia no manual do candidato quais são as instruções daquela universidade para redação. Por quê? Porque cada universidade, gente, tem um critério de correção, tá? Cada universidade espera alguma coisa do aluno a partir daquela prova. Aqui em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, o vestibular ele é muito pautado, por exemplo, a prova de português é muito pautada na interpretação de texto e a redação também é pautada nessa questão de argumentar, de você conseguir manter o seu posicionamento até o fim sem ficar dando voltas demais e ser coeso. Você falar o que você quer falar e ser claro em relação àquilo. Então, por hoje é só, galera. É só falando um pouquinho sobre a questão de produção de texto. Sempre lembrando o seguinte, gente, se você não conseguir entender qual que é o assunto, qual que é o tema, você não vai conseguir escrever. Então, sempre leia. Não tenham preguiça de ler, gente, a proposta de redação. Tentem, ao máximo, ter paciência. E redação, gente, sempre é a primeira coisa que a gente faz em qualquer concurso. Porque sua mente está mais descansada, você vai conseguir escrever melhor, a sua mão não vai estar doendo de fazer tanta prova. E tudo isso fica mais fácil. Essa fluição de ideias e pensamentos e de passar para o papel fica mais fácil. Então, não se esqueçam de acessar o blog. É www.gramaticaivas.blogspot.com.br. Deixe na caixinha de comentários ou aqui do YouTube ou lá do blog, porque eu vou estar encaminhando isso para o blog, porque isso tudo, gente, é um processo de avaliação de uma disciplina
porque eu tô terminando agora aqui a licenciatura aqui na Universidade Federal de Berlândia. Então, obrigado. Se você gostou, dá um curtizinho aqui pra gente saber como é que tá, se os vídeos estão sendo bem aceitos, se o blog tá sendo, tá conquistando um público legal, só pra gente ter uma ideia, ok? Então até a próxima, tchau!